Fala galera do canal Boa Semente, aqui quem vos fala é o Lucas. Estarei com vocês aqui nesse trimestre aí dos jovens, na revista Conectar Mais, que tem como título Jesus, Messias, Rei, Profeta e Sacerdote. Juntamente com o Romulo estaremos aí dando dicas, ensinando, trazendo alguns pontos interessantes aí do que a revista quer abordar, do que a lição quer abordar. Agradeço aí ao pastor Júlio César, o dono do canal. É um prazer enorme, uma responsabilidade enorme também, tá podendo, juntamente com vocês, aí, trazer um conteúdo mais legal, mais aprofundado aí da revista. E então, é isso. Vamos lá? Vamos começar? Então, estamos na lição de número 2, que tem como título aí Jesus e a revelação do tabernáculo. O texto referência está lá em Hebreus 4, 14 ao 16. Versículo do dia. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Hebreus 10, versículo 12. Glória a Deus. Verdade aplicada. Ao reconhecer Jesus como o cumprimento pleno do serviço sacerdotal, temos a certeza de que existe um mediador junto ao Pai. O objetivo dessa lição é perceber o significado do ouro no tabernáculo, identificar Jesus como Cordeiro Pascual e compreender Jesus como superior ao sumo sacerdote. Então, lembrando aqui, né, que a gente já teve aí uma revista inteira, né, falando sobre o tabernáculo. Acho muito válido vocês aí dá uma olhada aí no canal, o pastor Júlio César gravou aí, são 12 lições sobre o tabernáculo. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, tá aí no canal dele aí, só vocês procurarem. Mas vamos prosseguir aqui. Então vamos lá, introdução. Cada detalhe material e utensílio do tabernáculo tinha grandes verdades que Deus, ao seu devido tempo, revelaria para a humanidade. O tabernáculo apontava para o serviço sacerdotal de Cristo, que faria o maior sacrifício pela humanidade. Ponto-chave: Jesus não somente é considerado o sacrifício perfeito, mas também o sacerdote eterno que se compadece de nossas fraquezas. Então é isso, pessoal, vamos começar. A divindade de Jesus explícita no ouro. Um dos materiais usados no tabernáculo foi o ouro, que por sua vez traz um grande significado a respeito de Jesus, revelando a sua divindade, a sua realeza e alguém que faria toda a diferença na humanidade, remindo de seus pecados. E aí a gente entra no tópico 1.1, as duas naturezas de Cristo. Esse tópico é interessante, que vai falar um pouco mais da Arca da Aliança, que a gente vai conseguir perceber as duas naturezas de Cristo no tabernáculo, simbolizado pela Arca da Aliança, que era uma arca de madeira de acácia, revestida de ouro. E aí achei interessante que a revista tratou muito legal isso, porque o significado do ouro no Antigo Testamento era um símbolo que representava a perfeição divina, a dignidade real. Era algo muito ligado a essa coisa pura, essa coisa divina, essa coisa de realeza, de monarquia. Um exemplo disso é quando a gente tem ali a passagem dos 3 reis magos. No início lá dos evangelhos, do livro de Mateus, nós vemos os 3 reis magos indo até Jesus entregando o ouro como presente. O presente, naquela época, tinha todo esse simbolismo, né? Eles gostavam muito de entregar presentes que realmente traziam um valor simbólico. Então, os 3 reis magos levar até Jesus o ouro, eles já queriam mostrar essa realeza dele, essa perfeição divina de Cristo, essa coisa de rei. Então a gente tem aí a madeira de acácia revestida de ouro. E aí tem o significado da madeira de acácia também, que eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, o porquê da madeira. E aí é bem interessante porque a acácia é uma espécie que possui um cálice bem retorcido. É uma madeira bem retorcida, ela é dura, ela é com muitos espinhos. E aí isso traz uma referência ao homem. Isso traz uma referência ao homem. É uma madeira, é uma coisa dura, uma coisa cheia de espinho, que machuca, que dói. Então, a madeira sendo o homem revestida de ouro, nós temos Jesus, que era 100% homem, mas 100% Deus.
Então, esse tópico 1.1 quer trazer essa alusão das duas naturezas de Cristo já lá no Antigo Testamento, mesmo antes de Jesus ser revelado. É muito grandioso esse ensinamento, é muito legal. E aí a gente passa aí para o 1.2, né, que é a realeza de Jesus, mais uma vez falando, né, sobre o ouro, a realeza, dizendo que Jesus é rei, que ele é digno de realeza, é rei dos reis e tudo mais. Amém? Então vamos lá para o tópico 2, Jesus e o Cordeiro Pascual. No Antigo Testamento existiam diversas ofertas e sacrifícios, dependendo do tipo de infração cometida e da situação econômica. Porém, Jesus se tornou o sacrifício perfeito para remir a humanidade de todas as classes e raças. E antes de a gente se aprofundar nesse tópico, é interessante a gente entender o significado do Cordeiro Pascual, qual a sua origem. O Cordeiro Pascual foi uma ordenança de Deus lá no Antigo Testamento, bem antes lá bem do tabernáculo, inclusive, que foi naquele período onde Moisés estava com aquele processo com o povo para libertar o povo do Egito, e aquele processo todo de libertação do Egito. Lá em Êxodo 12, é interessante vocês abrirem, vocês lerem, trazer esse conteúdo para os seus alunos, porque dá toda ali a explicação do Cordeiro Pascual e já emenda no tópico 3 e é praticamente ali o ponto-chave dessa lição. Abre aí a sua Bíblia juntamente comigo. A ordenança de Deus para a Páscoa. O verso 13 foi o verso que eu frisei aqui, porque é o verso mais importante dessa passagem. O que era o Cordeiro Pascual? Deus deu uma ordenança a Moisés para que o povo fizesse um sacrifício de um cordeiro perfeito. Não podia ser um cordeiro que tinha uma pata quebrada, uma falta de uma orelha, não, tinha que ser um cordeiro perfeito. E aí eles tinham que pegar esse cordeiro, sacrificar o cordeiro, e o sangue do cordeiro eles tinham que colocar na porta, né, para que a última praga, quando passasse pelo Egito, não adentrasse e não matasse os primogênitos. Você lembra dessa passagem? É bem conhecida. E aí o verso 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vi o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Verso 23, parte B. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e das ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Olha o tamanho do significado do sangue do Cordeiro lá no Antigo Testamento, muito antes de tudo, antes da revelação de Cristo, do sacrifício dele. O Senhor já estava ensinando para o povo, mostrando para o povo a importância do sacrifício, a importância de sacrificar, o valor, né, do sangue do Cordeiro. E aí a gente entra ali no tópico 1.2, que é o complemento do Cordeiro Pascual, 2.1, a gente entra no 2.2. Jesus como Cordeiro de Deus. E aí a gente vê que agora Jesus sendo o Cordeiro de Deus. Nós vimos agora sobre o Cordeiro Pascual, o significado do Cordeiro Pascual, e agora quem é o Cordeiro de Deus? Jesus, é Ele o Cordeiro. Ele se entregou, Ele é o Cordeiro perfeito que entregou, derramou o seu sangue, e agora nós temos o sangue dele nos revestindo. Não precisamos mais de um cordeiro, não precisamos mais sacrificar um cordeiro, não precisamos mais de sacrifício de animal, porque nós temos o sacrifício dele. Ele é o Cordeiro de Deus, o perfeito, que tira o pecado do mundo. Aleluia! E aí a gente vê, assim como o sangue aplicado do Cordeiro Pascual fez com que o destruidor passasse por cima das casas, o sangue aplicado de Cristo faz com que o julgamento de Deus passe sobre os pecadores e dê vida aos crentes. Glória a Deus! E aí, dito isso, a gente já entra no tópico 3, já linka aí direto no tópico 3, que é Jesus e o ofício sacerdotal, que já é um complemento final de tudo isso que a gente tem falado. O sacerdote oficiava diante de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo, tendo como principal função ser o mediador entre o povo e Deus.
Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos diante da Arca da Aliança. O Jesus como o supremo sumo sacerdote, o supremo sacerdote. Primeiramente, a gente tem que entender qual era a função do sacerdote no tabernáculo, no Antigo Testamento. Ele tinha que oferecer um sacrifício a Deus, ele pegava um cordeiro, ele entregava o sacrifício a Deus em prol do pecado das pessoas. Deus, no Antigo Testamento, já ensinava ao povo que eles precisavam sacrificar. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, se alguém pecasse, alguém tinha que morrer. Se o salário do pecado é a morte, se alguém pecar, alguém tem que morrer, alguém tem que pagar esse preço. E aí o Senhor já ensinava que, através do sacrifício, era como que, eles pecavam, e aí eles transferiam o pecado deles para o cordeiro e o cordeiro morria no lugar deles. E aí o sumo sacerdote, o sacerdote, ele entregava esse sacrifício ao Senhor. Esse é o papel do sacerdote. Ele era o mediador do povo para Deus. Ele levava de Deus para do povo para Deus. Ele levava do povo para Deus. Ele era esse intercessor. E aí nós vemos Jesus como supremo sumo sacerdote, porque além dele ser a oferta, Jesus, nós vemos no tópico anterior que ele era o Cordeiro Pascual, ele era o Cordeiro de Deus, então ele era a oferta, mas ele também era o sacerdote, ele era quem ele entregava. Olha só que grandioso isso. Nós vemos Jesus sendo a oferta e quem entrega a oferta. Ele é o supremo sumo sacerdote, ele entrega ele mesmo para Deus em prol dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Aí a gente entra aqui, a gente pode até trazer um versículo, uma passagem que o próprio Jesus fala, João 10,18. Abre comigo aí, João 10,18. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por própria vontade. Tenho o direito de dá-la e torná-la a receber, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Glória a Deus por isso. E aí a gente entra no último ponto, que é o mediador de uma nova aliança. Jesus é o mediador de uma nova aliança. No tabernáculo vigorava a lei, cujos ofícios de sacrifícios eram limitados, mas Jesus é o mediador de uma nova aliança. Então ali a gente vê que antigamente, no tabernáculo, o serviço era limitado. Eles precisavam sacrificar todos os dias, eles precisavam ter aqueles trabalhos. Mas Jesus veio para trazer uma nova aliança, algo que agora nós temos acesso direto a Deus, nós temos acesso direto ao Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. Então essa é uma nova aliança. Se antigamente somente o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, poderia atravessar aquela cortina para adentrar na presença de Deus, hoje todos nós temos acesso, hoje todos nós podemos entrar na presença de Deus, podemos falar com eles, temos acesso direto. Essa é a nova aliança. E o mediador dessa aliança é Jesus. Então é isso, pessoal. Alguns pontos aqui comentados interessantes aqui que eu pontuei como interessante dessa lição trazer. Espero ter ajudado vocês. E a conclusão, Jesus, além de ser o cumprimento cabal das profecias messiânicas e também o ponto central de todo o serviço sacerdotal. Aleluia. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, encerro mais essa lição, lição muito, muito importante para o nosso crescimento espiritual. Espero vocês na próxima aula. A próxima aula quem vai gravar vai ser o Rômulo. E aí, é isso, pessoal. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha, diz aí um ponto que vocês acharem interessante, o que vocês não entenderam, algumas perguntas. Pode abrir perguntas, pode perguntar. E aí eu estarei olhando ali, juntamente com o pastor Júlio, juntamente com o Rômulo, estarei olhando ali os comentários, respondendo vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, fiquem com Deus, um forte abraço.